Olá pessoal, aqui é o Eduardo. Vamos tratar sobre uma questão de direito penal. Do ano de 2014, a banca VUNESP, o órgão, o Tribunal de Justiça do Piauí, aprova auxiliar judiciário. Se você está acompanhando essa questão, eu recomendo que você pause, tente responder a questão, anote no papel e agora passe a ver os comentários e a resposta correta. Essa é uma questão que trata aí de um conhecimento literal da lei, né? Bastava ter uma leitura rápida. Então vamos à leitura da questão. A respeito da contagem de prazo no Código Penal, é correto afirmar que o ano penal é composto de apenas 360 dias. Letra B. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Letra C. Os dias, os meses e os anos não são contados pelo calendário comum. Letra D. O dia do fim não se inclui no cômputo do prazo. Letra E. Os sábados e domingos são desprezados no cômputo do prazo. Então, trata-se de uma questão que trata sobre contagem do prazo no Código Penal. Então, a primeira noção que a gente tem que ter é o que é um prazo, né? Prazo é um intervalo de tempo dentro do qual se estabelece a prática de determinado ato, né? Então, prazo entre um momento e um momento fim. O prazo ele deve ser calculado entre dois termos, né? O início e o fim. O prazo inicial, considerado também a quo, e o final, considerado ad quem. No direito penal, o dia em que tiver início a prática determinada, ele deve ser descontado do período total, né? O artigo 10 do Código Penal, ele trata justamente sobre a contagem do prazo. O artigo 10 diz que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, essa é a redação do artigo 10 que trata sobre a contagem do prazo. Se você tiver noção do artigo 10, essa resposta vai ser bem tranquila de ser respondida. Então, vamos lá. Letra A. O ano penal é composto de apenas 360 dias. Essa resposta está considerada errada, porque justamente não são 360 dias, sim 365 dias. Conforme o próprio artigo 10, conta os seus dias, os meses e os anos pelo calendário comum. O calendário comum é o chamado calendário gregoriano, que tem o dia com 24 horas, os meses eles são calculados com o número de cada um deles, no caso, em média, cada um tem 30 dias. Além disso, o ano tem 365 dias. Então, não é a resposta correta a letra A. Letra B. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Essa parece ser uma resposta correta porque traz aí o próprio texto do artigo 10, o início dele, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Então é uma cópia, basicamente do artigo 10. Então, a princípio, essa é a nossa resposta correta. Mas vamos analisar as outras para termos certeza, Letra C. Os dias, os meses e os anos não são contados pelo calendário comum. Aqui está uma resposta errada, porque também, na segunda parte do artigo 10, diz que contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. E aqui está dizendo que não são contados. Então, essa resposta está errada por contrariar o próprio dispositivo do artigo 10. Letra D. O dia do fim não se inclui no cômputo do prazo. É interessante saber isso, que os prazos penais eles são improrrogáveis, ou seja, eles não se prorrogam se finalizarem feriados, sábados ou domingos. Isso é interessante ser notado, os prazos podem ser suspensos ou interrompidos por previsão legal, mas em geral eles são improrrogáveis. Então, o dia do fim não se inclui no cômputo do prazo. No processo penal, se computa o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento. Então, o dia do fim, no dia do fim, na verdade, ele se inclui e exclui o primeiro dia, que está sendo cumprido. Então, não seria a resposta a letra D. Letra E. Os sábados e domingos são desprezados no cômputo do prazo. Como eu já mencionei, os prazos penais eles são improrrogáveis, Eles não se prorrogam se finalizar em feriados, sábados e domingos, e também eles não podem ser desprezados, A pena ela tem que ser cumprida e contada em todos os dias que for determinados aí, não sendo desprezados no cômputo sábado e domingo. Então, a resposta E está errada. Então, realmente, a resposta correta é a letra B.
o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, por ser aí uma cópia literal do artigo 10, a primeira parte do artigo 10, que diz que realmente o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Então, a resposta correta, letra B.